Bom dia, gente. Primeiro, queria agradecer, né, o convite da Larissa, da Kátia, do Leandro aí, porque é sempre uma oportunidade de estudo e sempre uma oportunidade para a gente aprender mais, fazer essas reflexões. Não é palestra, vou deixar bem claro aqui, vou dividir com vocês um estudo, algumas experiências, e é uma troca, né? Vocês também me dão muito, eu recebo muito aqui, então minha gratidão a todos vocês. Segundo que esse estudo, a primeira vez que eu fiz foi em 2023, e é baseado num livro que se chama Mundo Regenerado, pelo espírito de Joana, através de Divaldo, pela psicografia de Divaldo Franco. E é um capítulo que se chama Confia e Espera, é um capítulo desse livro. Aí eu queria trazer aqui para a gente essa questão do mundo regenerado, não é? O livro é Mundo Regenerado. E nós estamos falando muito sobre isso hoje em dia, não é mesmo? Estamos nos transformando, estamos chegando nesse mundo regenerado, e assim, a minha questão sempre foi pensar assim, será que um dia nós somos um mundo de prova e expiação, e no dia seguinte nós vamos ser mundo regenerado e vai ter assim uma mudança tão grande que nós vamos despertar assim de uma forma e abrir as portas da nossa casa e vai estar tudo bonitinho de repente, de uma hora para outra? O que vocês acham? Não, né? Então, essa regeneração, ela já começou, e ela está em andamento. E o que é essa transformação pessoal que o Cristo nos pede? Porque ele chegou aqui e disse assim, vamos agora, todos nós, vou aqui ajudar vocês a se transformarem de um dia para o outro e se tornarem espíritos puros. Vamos reunir todo mundo aqui, fazer isso. Lá no Boa Nova tem um capítulo que um dos apóstolos pergunta para ele, um dos discípulos pergunta, por que você não coloca todo mundo aqui, junta todo mundo aqui no warehouse e já transfere todo o seu conhecimento, as suas experiências e vira todo mundo espírito puro aqui de uma hora para outra. E a resposta do Cristo, vocês vão lá ler no Boa Nova, né? Mas uma das coisas que ele pede é o quê? É uma transformação pessoal, é um crescimento pessoal e intransferível, que cada um tem que fazer através dos seus esforços. Não tem como eu chegar aqui e falar assim, transferir todo o meu conhecimento para vocês, né? E vocês saírem daqui se comportando do mesmo jeito, né? Isso não tem, seria uma violação do crescimento de cada espírito. Então, a gente, com essa ideia, né, de mundo regenerado, e que cada um vai ter que fazer a sua parte, o seu trabalho, o seu esforço nesse crescimento, a gente vai começar com essa questão da confiança. Mudou ali, né? Só para eu saber, mudou? Então, confiança, né? A gente pensa nessa confiança, a Talu começou com a leitura, né? Essa confiança na vida, a confiança em Deus, a confiança em algo maior. A Kátia também acrescentou aqui essa confiança de dias futuros, de dias melhores, né? Essa confiança de que nós não estamos sós, que não existe um acaso. A Estela fala, né? Não existe o caos, né? Tudo, a gente pode pensar que estamos vivendo no caos, mas está tudo sob controle, não precisa se... Então, a gente procurando essa definição sobre confiança, vem lá, primeira coisa, crer, acreditar na verdade das intenções de alguém. Então, esse crer já me remontou para a fé, né? Contar a alguém algo muito pessoal ou que se pretende manter em segredo. Eu confiei essa história para Larissa porque eu sei que ela vai manter entre nós, não vai né, se confia essa notícia. Atribuir a alguém uma obrigação, um trabalho, uma missão. Eu confio a chave da minha casa, eu vou viajar, eu confio a chave da minha casa para o meu vizinho para ele cuidar das coisas ali. Ou entregar alguma coisa aos cuidados de alguém, né? Eu confio os meus filhos
lá na escola para essa professora, entrego nas mãos assim, com total confiança, porque eu sei que vai cuidar bem. Bom, então confiança, seguindo aqui no Livro dos Espíritos. O que ele fala ali? Eu dei um Ctrl Find lá para encontrar todas as passagens em que eles falam sobre confiança e separei algumas, tá? Não tem todas. Vocês também vou deixar um trabalhinho de casa para vocês irem lá e procurar. Cada um vai ser tocado por uma passagem diferente. Essas foram as que me tocaram para esse estudo de hoje. Lá nos Prolegômenos, que é lá na introdução do Livro dos Espíritos, tem uma parte em que Kardec conta sobre mensagens pessoais que ele recebeu, certo? Através dos médiuns. E uma delas fala assim: crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Nós fizemos um estudo aqui sobre a verdade, falamos, né, a questão da verdade, a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. E essa verdade com V maiúsculo que está próxima a brilhar. Lá na introdução do livro do Evangelho, eles dizem que o conhecimento foi espalhado pelo planeta, né? Foi espalhado pelos universos. Deus jorra, né, seu amor e sua sabedoria sem parar. E nós vamos aí, conforme nós crescemos e evoluímos, vamos conseguindo captar cada vez mais, cada vez melhor, compreender melhor como é que a vida funciona. Então, com isso, a nossa verdade vai mudando de dia a dia, de acordo com o nosso entendimento mesmo, mas a verdade verdadeira, ela é. Né? É só o nosso entendimento que vai melhorando. E eles dizem assim: conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Então, se a gente entender esse problema da fé, né, de acreditar em algo maior, que nesse momento eu ainda não compreendo completamente, não conheço tudo, não sei exatamente como funciona, mas que está me guiando através das minhas experiências para chegar lá no final, né? E manter essa confiança, porque se eu perder a confiança, eu me desespero, me rebelo, e eu acabo criando para mim mesmo situações de ter que recomeçar, ou ter que fazer, né, refazer de uma forma diferente. Então eu vou criando para mim, pela minha falta de confiança, obstáculos, vamos dizer assim, para o meu crescimento mais rápido. Na questão 469, ele pergunta assim: como neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta: praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Vocês repararam que o praticando bem vem primeiro? Primeiro a gente faz a nossa parte, né? Depois vem essa confiança. Então, eu acho que o problema do ovo e da galinha, o que vem primeiro. Mas aqui não, aqui é bem claro. Enquanto eu não faço o meu trabalho, e esse praticar o bem, a gente já sabe que são infinitas possibilidades, são infinitas o que a gente pode fazer, a prática que a gente pode fazer, e vai de acordo com o que a gente pode. Mas Deus não pede nada além do que a gente pode. Se no momento agora o que a gente pode é abrir a porta para alguém que está precisando, é isso que está contando. Mas é isso. Primeiro a gente pratica e aí põe a confiança. E aí você vai vendo que conforme as suas experiências vão ocorrendo e você vai conseguindo ultrapassá-las, você vai colocando, né? Você tem mais fé. Você olha para trás e fala: não, isso já passou, eu consegui superar, a próxima também eu vou conseguir. Né? Isso vai aumentando a nossa confiança. Na questão 820, a prece torna o homem melhor, porque quem ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações. Alguém é tentado em algo que não gosta?
né? Se a gente está falando que é tentação, a gente já sabe que não nos convém, mas que a gente gosta muito. Senão não tem tentação. Né? Aí no estudo de quarta-feira, nós estávamos estudando sobre materialismo. E lá nos comentários de Kardec, lá no finalzinho da questão 148, eles esclarecem, né? Ou ele fala que o Espiritismo nos esclarece sobre o futuro. Aí vem a leitura que Talu fez hoje, que é sobre a vida além, né? Além do túmulo. O Espiritismo nos esclarece sobre o futuro após a morte e sobre o futuro da vida. São os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, né? Com toda a questão da mediunidade. Relatar o que fazem, facultando-nos assistir todas as peripécias que essa nova vida vai nos prover. E aí ele vai dizer assim, será que tem algo de antirreligioso nisso? Muito ao contrário, né? Porque os incrédulos encontram aí a fé. Onde houver dúvida, que eu traga a fé. Né? Então, os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios, os fracos, a renovação e o fervor da confiança. Então, a gente precisa confiar, senão a coisa fica muito difícil. Né? Se eu não tiver assim, a humildade de dizer eu sozinha não consigo, não é? Aí eu fico na aflição, eu perco o consolo. Então a gente precisa do conforto aí de conseguir crescer, fazer crescer a nossa confiança. Né? Bom, lá no Evangelho tem um capítulo inteirinho que fala sobre a fé. Mas aí a mensagem que Jesus nos traz, se você tivesse a fé de um grão, do tamanho de um grão de mostarda, se você diria essa montanha move, essa montanha. Aí me veio a ideia assim que Jesus, como ele vai do alfa ao ômega, do começo, do início ao fim, né? Porque a gente está acostumado com das árvores, você conhece as árvores pelos frutos. Né? Sim, pelo fim, mas aqui Jesus vem nos lembrar da semente. Aí a mostarda, a árvore da mostarda fica gigante, né? Essa árvore que cai na foto, mas a semente, quando você olha a semente, é uma coisa insignificante, né? Mas ela cresce, toda a informação para ela se tornar essa árvore gigante já está nela, né? Quando nós fomos criados, a lei divina já está em nós, não está fora, né? Está na nossa consciência. Então, essas montanhas que ele fala são as nossas montanhas internas, não é? Porque as montanhas externas a gente já conseguiu maquinário para transportar, não precisa mais da nossa fé. Mas as nossas montanhas internas, elas são mais complicadas, né? Os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas iras, as nossas desconfianças são mais difíceis de lidar. Essas a gente vai ter que acumular maquinário e recursos internos para lidar com eles, e acho que é uma das coisas que a gente está fazendo aqui, é quando a gente se reúne para trocar uma ideia, para falar, para conversar, para estudar o Evangelho e tentar entender melhor essa mensagem que Jesus nos trouxe, vai tirando as camadas, né, da cebola para ir chegando no cerne da questão. E a gente vai se ver que no cerne a gente vai ver muitas vezes que no cerne da questão estamos nós mesmos, né, com as nossas fragilidades. E lá ele diz assim no Evangelho, entende-se como a fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. E essa fé, essa confiança nos dá uma certa lucidez e permite que se veja em pensamento algo que ainda não existe. Só que a realidade, ela só existe porque alguém pensou nela uma vez. Né? Alguém pensou na cadeira antes dela se materializar. E a meta que se quer que a gente consiga ver no pensamento, a meta que a gente consegue alcançar, de sorte que aquele que a possui, a fé e a confiança,
caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Né? Então, é isso que dá a segurança para a gente de, num momento em que estão todos contra, não é? A gente ter essa certeza, essa visão que fazer o bem é o que importa. Né? Seguir essa lição é o que importa. Principalmente quando nós passamos por situações em que há muito preconceito, né? Há muito pré-julgamento contra aquilo que nós acreditamos, contra aquilo que nós estamos vivendo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela sempre nos acalma, ela sempre nos traz paz. Mas, ao mesmo tempo, ela é empolgante e contagiosa. Ela se comunica aos que não a tinham, ou mesmo nem desejariam tê-la. Nem passava pela minha cabeça ter essa confiança. Mas essa pessoa chegou para mim com uma mensagem tão bonita, tão bacana. A vivência dela, eu olho como ela vive, eu olho como essa pessoa vive, isso me traz tanta paz, que deve ter alguma coisa aí de importante, né? Deve ter alguma coisa que ela sabe que influencia melhor. Pregai pela vossa esperança firme para lhes dardes a ver a confiança que fortifica, nos dá força essa confiança, né? Nos dá esse poder de levantar da cama mais um dia, mais uma vez, por pior que esteja a situação, por mais escuro que esteja, com aquela certeza de que isso também vai passar. Lembra lá no Chico, na cama dele, no quarto dele, isso também vai passar. Né? O bom vai passar, o ruim também vai passar. E põe a criatura em condições de lutar contra as vicissitudes da vida. Né? O Evangelho nos traz essa mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa questão da fé. E aí, Emmanuel, para aqueles que me conhecem sabem que eu amo Emmanuel, que eu gosto muito das lições dele. Ele traz lá no Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, ele fala sobre a fé. Como é que se define a fé? E vai dizer assim, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Aí quando a gente pensa assim, no coração, não é na mente, né? O coração, ele nos reporta a sentimento. Nós estamos na fase do sentir, do desenvolver, né? Das sensações para emoções, desenvolver o nosso sentimento. O amor é um sentimento, né? Mas ele precisa ser trabalhado, estudado e reconhecido nas experiências que a gente vai passando no nosso dia a dia. Não é algo que eu vou sentar aqui estudar o Evangelho, mas eu tenho que colocar isso em prática lá fora. Não vão ser 1 hora no domingo, 1h30 na quarta-feira que vão resolver os meus problemas de sentir. Não é isso? Eu tenho que aplicar isso todo dia, toda hora, 24/7. Mas aí vem as complicações, né? Eu chamo de bênçãos, nós chamamos de bênçãos disfarçadas, porque às vezes vem disfarçado de doença, vem disfarçado de uma situação mais difícil, mais complicada, e se a gente não tiver essa confiança, é muito fácil a gente se perder na dor, né? E começar a sofrer uma coisa que a gente deveria estar tentando aprender a lição para poder sair dali. Né? Mas ter fé, guardar no coração a luminosa certeza em Deus, a certeza que já ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não estamos mais falando de religião. Né? Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, eu tenho que estar num trabalho constante de trazer esse divino que já é em mim para agir, né, para agir através de mim. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Não é da razão, é do sentimento. A razão, a teoria a gente já tem. Já fazem 2000 anos que a gente tem a teoria e estamos aqui tentando desenvolver o nosso sentimento. Né?
E uma coisa que eu acho que a experiência de vida, o viver, né, numa encarnação, quanto mais tempo a gente consegue viver, acho que mais experiências que a gente consegue ter nesse sentido, de trazer essa confiança. Se a gente tiver uma posição mais voltada para a fé. As pessoas que a gente conhece, não é? Eu tenho o privilégio de ter netas. Aí eles dizem, aqui eu tinha um vizinho que lá em casa que dizia assim, olha, eu tenho um amigo que diz assim, se a gente soubesse que, como é bom ter neto, a gente tinha eles antes dos filhos. Né? E Rosana está aí, Rosana está aí para confirmar. Mas a vida vai nos trazendo, né? Às vezes no começo pode ser uma luta muito grande, mas se a gente permanecer com confiança, se a gente tiver fé, ela vai nos trazendo de volta situações que vão nos fortalecendo, que vão nos trazendo e que vão nos amparando e ensinando a sentir mais esse amor. Né? Então ela dá uma oportunidade de você fazer assim, de você cuidar de um serzinho ali, né? Gordinho, rechonchudo, sem ter aquela preocupação de dar comida, de pagar as contas, de pagar o estudo, de educar, não é? E você só treina o seu sentimento. Olha que beleza. Aí talvez quando você seja bisavó, aí nem cuidar mais você precisa, você só fica ali olhando, falando, ai que lindo, que bonitinho, sem nem ter o trabalho de cuidar, né? Aí sim é puro sentimento. Mas eu acho que não só na questão família, mas na questão trabalho, né? Chega uma hora que a gente pode se aposentar e aí você vai trabalhando aquilo que você faria sem depender de dinheiro, né? Faria por amor mesmo. São oportunidades que a vida nos dá para quem consegue chegar na idade que eu cheguei, né? Então, e esperar. Confia e espera, né? Esperar. Quando você fala de esperar, a primeira coisa que me vem na cabeça, esperar é eu sentar na estação, esperar o trem chegar, né? Sentar ali parar ali no ponto de ônibus, esperar o ônibus chegar. Eu paro, não faço nada e espero a coisa acontecer. Né? Eu paro aqui, fico sentada e Jesus vai me salvar. Primeira coisa, primeira definição, que é ficar em algum lugar até que chegue alguém alguma coisa. Essa é a primeira definição. Esperar também pode ser contar, esperar alguma coisa, esperar algo de alguém, contar com alguém. Eu espero que meu marido me ajude a consertar esse negócio aqui que está quebrado em casa. Né? É um desejo. Posso esperar, pode ser supor, gestar, né? Esperar numa criança, esperar num bebê. Mas olha, ter esperança, esperar de esperançar, né? Ter fé em confiar. Voltamos lá para a confiança. Só que não é uma confiança só confiar em Deus, é também ter esperança. Esperança no futuro, dias melhores, esperança de que nós estamos evoluindo, sim, que existe uma lei de progresso e que o negócio vai melhorar. Esperança de dias melhores, não é? Se não fosse isso, Kardec vai explicar para a gente ali. Se a gente não tivesse essa experiência em dias melhores, para que a gente ia fazer qualquer esforço aqui agora hoje? A gente ia só se concentrar em se divertir, não é? Ter aquilo que me interessa nesse momento e pronto, acabou, não preciso de mais nada. Mas quando a gente tem essa ideia do espírito imortal, de que a vida segue, que o além-túmulo segue, que tudo vai continuar, não é? O trabalho vai continuar, o rest in peace não existe, aí a coisa muda um pouco de figura. Aí eu começo a trabalhar hoje para ter uma manhã melhor. E nós vamos voltar lá para o Salmo 37. Gente, Salmo 37 foi de Davi, 1000 anos antes de Cristo. Já. Então essa conversa, ó, eu estou ouvindo há muito tempo, né? E ele vai lá, confia no Senhor e faze o bem. Né? Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Jesus dizia assim, tenho fome. Fome do quê? De fazer a vontade do Pai, não era assim? A minha fome é fazer a vontade de meu Pai. O ser alimentado é o quê? Não será essa conexão melhor que a gente tem com a lei divina, com o Pai, de amor? Porque o mundo regenerado, ele não vai se regenerar por ele mesmo. Ele vai se regenerar uma vez que os espíritos que estão ali se regenerem. Né?
Maioria. Tem que ter mais de 50%. Para chegar a 100 vai levar mais tempo, mas tem que ter essa certa quantidade. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Agora, o que é quais são esses desejos do coração? Será que a gente já está maduro o suficiente para desejar a mesma coisa que o pai deseja? Né? Isso ela brinca muito, ela fala assim, seja feita a tua vontade desde que ela coincida com a minha. Né? A gente ainda está assim nessa fase. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Só que o teu juízo tem que coincidir com a lei divina. Não dá para ser o teu juízo separado de Deus. Né? Descansa no Senhor e espera nele. Mas é esperançar. Esperançar é ter esperança. Não é você cruzar os braços e esperar que o ônibus chegue. A gente vai ter que fazer o nosso esforço. Né? Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa adultos intentos. Toda aquela parte, porque lá no mundo regenerado, nesse capítulo que Joana fala, ela fala assim, se você prestar atenção nas notícias, se você ficar ouvindo né, se você desligar a televisão e assistir o noticiário, só vai ser coisa ruim. Aí a questão que parece, você tem a impressão de que está tudo piorando, não era para melhorar? Né? E aí eu faço uma comparação na minha cabeça, assim, eu gosto de ter imagens na minha cabeça. E na minha cabeça eu fico pensando assim, naquela panela, vocês conhecem aquela panela de ferro preta? Que é pesada, né? Se bobear, você usa como arma. Mas quando queima alguma coisa, ali a comida queima ali, fica um negócio preto queimado, você não tem, como a panela é preta, não dá para ver muita diferença. Aí o dia que você percebe que tem que limpar e você vai lá com a esponja, aquilo vira um negócio assim, uma água preta, que começa a sair toda aquela coisa grudada que estava ali, e você acha que, né? Aí eu fico pensando assim, se eu tiver na consciência da panela, meu mundo acabou, gente. Tá esse torvelinho, essa sujeira, não enxergo mais nada, né? Se eu tiver na consciência da esponja, vai limpar, vai passar, isso também vai passar. E vai ficar tudo limpinho, vai ficar tudo bem. Só que se eu tiver na consciência da pessoa que está limpando, eu já estou vendo a panela limpa, guardada. E a minha cozinha ordenada. Não é assim? Então, são níveis de evolução que a gente vai ter que passar. São níveis de aprendizado que a gente vai ter que viver. E se no momento está sendo um torvelinho assim meio maluco, não se preocupe, vai passar, confia. Confia e tem esperança. Né? Deixa ir ao abandono o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Esse é o problema, né? Quando a gente perde a confiança e perde a esperança, a gente cai no lado, na falta do bem, na falta da luz. Né? A escuridão é só isso. Põe mais bem ali que vai melhorar. Aquele copinho de água suja que você fica tentando tirar a sujeira e não consegue, mas você vai pondo água limpa e a água suja vai saindo, e no fim você só tem aquele copinho de água limpa. Né? Então põe luz, faça bem. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aí 1000 anos depois veio o mestre dizendo o quê? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí quando a gente vai estudar as características dos mansos, quais são? Humildade, pobres de espíritos, reconhecem sua dependência de Deus e dos outros. Eu não estou aqui sozinho. Não dá para fazer tudo sozinho. Eu não consigo crescer se eu não tiver o meu espelho ali para me mostrar onde é que eu estou falhando. E quem que vai me mostrar onde que eu estou falhando? Senão o marido que está deitado do meu lado. Os meus filhos que estão ali do meu lado. Vão embora e voltam com papagaio, cachorro, filho. Não é? Gentileza.
tratam os outros com respeito e compaixão. Lembram lá que a fé verdadeira é calma? Lá no Evangelho tem a gentileza. Submissão. Submissão a quê? Obedecem a Deus e a sua vontade em vez de seguirem seus próprios desejos. O mestre dizia que eu vim aqui fazer a minha vontade? Não. Eu vim aqui para fazer os desejos do meu pai. Meu pai e eu somos um. Ainda não é nosso, porque vocês ainda não estão no mesmo nível de evolução que eu estou. Mas já vocês vão chegar, sigam esse caminho. E paz, né? Buscam a paz e a harmonia em vez de conflitos e discórdia. Então, tudo que Davi escreveu lá no Salmo 37, Jesus vem com com a sua bem-aventurança. As mensagens estão sendo repetidas várias vezes porque é isso que a gente precisa aprender. Né? Aí lá em Paulo Estevão, alguém aqui já leu, conhecem a história, né? Lá na história de Emmanuel, que traz pela psicografia de Chico, nesse livro, ele vai contar a história de Saulo, que ele teve uma noiva que chamava-se Abigail. A gente não vai encontrar isso na Bíblia. Paulo nunca citou isso para ninguém. Mas aqui nesse livro ele tem um momento em que todos já deram as costas para ele, o pai já mandou ele embora de casa, ele já não tem mais onde morar, ele está lá numa caverna lá perto de Tarso, e ele tem um momento ali de uma emancipação da alma num sonho, um desdobramento. E ele vê Abigail e Estevão. Saulo foi o responsável pela morte por apedrejamento de Estevão. E ele não sabia nesse momento que Estevão era irmão de Abigail, da sua noiva amada. E os dois aparecem para Saulo nesse momento. Aí sabe quando você pisa na bola com alguém? E você sabe que foi mal. E essa pessoa chega para você com todo aquele amor e carinho e compreensão, né? De que tá tudo bem. E você fica naquela sensação assim, nossa, e agora? O que eu faço? E ele conversa, e ele tem esse momento com Estevão, né? Estevão levanta, abraça ele, traz ele de volta para o normal dele. E Abigail diz assim, olha, Saulo, nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos. Abigail era judia, né? Era de uma família hebreia. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos. Nós, porém, conhecemos o Pai. Olha a mudança de paradigma que o mestre nos trouxe. Né? Conhecemos o Pai, que é o Senhor do nosso coração. Não é o Senhor dos nossos caminhos, Ele não é o Senhor da nossa mente, Ele é o Senhor do nosso coração. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. Lembra que vocês iam lá, que a gente ia lá no templo, trazia os animais, matava os animais para fazer o sacrifício? Né? Mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço de Todo-Poderoso. Olha lá, a confiança de novo. Né? A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Não é da alma ociosa, gente. Ninguém veio aqui de férias. Já estava no script. Já estava no programa. Agora, estava no programa com todos os recursos já que a gente ia precisar passar, para ultrapassar. Estava no programa já com todas as pessoas, a família, a casa, o local, a comida, né? As experiências todas. A gente está dentro de um chiqueirinho, né? Nós ainda somos bebês, não vou dizer bebê, mas ainda somos crianças espirituais. A nossa imaturidade ainda é muito grande, nossa falta de conhecimento ainda é muito grande. Então, a gente precisa de uma limitação, de um cercadinho maior, né? E quanto mais a gente amar, quanto mais a gente souber, quanto mais sabedoria e amor,
esse cercadinho vai se ampliando até chegar num Cristo que já coincide as vontades, né? Mas e ele continua, Saulo continua essa conversa com Abigail, e ele fala assim, como que providências adotar contra um desânimo destruidor? Imagina uma situação que está todo mundo contra, todo mundo te chamando de louco, todo mundo achando que você está, né? E Abigail fala, espera, tenha esperança. A alma deve estar pronta a atender ao progresso divino em qualquer circunstância. Enquanto você dorme, né, a vida passa. Vai ter outra oportunidade? Claro que vai. Deus é o Deus do sim, né? Deus é o Deus das oportunidades. Claro que vai. Mas se você está recebendo agora e tem condições, já tem todos os recursos, perder essa oportunidade, talvez na próxima seja um pouquinho mais difícil. Né? Saulo notou que a esperança sempre foi sua companheira dos seus dias mais ásperos. Ele saberia guardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo e confiaria na sua misericórdia. Tem misericórdia envolvida, né? Por isso que não é ação e reação. Você joga a bola, volta com a mesma força e intensidade. É causa e efeito. Você faz alguma coisa, vai ter uma consequência. Mas dentro desse causa e consequência, tem misericórdia e amor divino. 100% de justiça, 100% de amor, 100% de misericórdia, tudo ali junto, não está separado. Né? Então, a vida vai nos trazendo essas experiências que vão nos mostrando isso, essa misericórdia divina. Só para a gente entender aqui, eu trouxe o mapa de onde está Corinto. Corinto está lá na Grécia, lá no finzinho, lá na pontinha sul da Grécia, perto de Atenas ali. E numa das viagens, Paulo foi a Corinto nas suas viagens. Era um lugar muito especial para ele, porque Abigail era de Corinto, mas ele nunca disse isso para ninguém. E numa das cartas que ele envia aos Coríntios, ele faz esse versículo da primeira epístola, versículo 12, capítulo 6. Tudo me é permitido, ou tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Corinto, gente, era um ponto de encontro da Ásia, né? Se vocês verem aí no mapa maior, tá a Turquia, e tá a Itália ali no finalzinho da botinha, e tá ali no meio, e vinha os comerciantes de tudo quanto é lado, eram os romanos que dominavam, mas os gregos viviam ali ainda, eram considerados escravos, tinha uma leva de hebreus que viviam ali, mas era assim, a coisa corria solta ali, né? Tinha o templo das deusas em que tudo era permitido. Mas aí Paulo vem e diz assim, olha, sim, tudo é permitido, mas você tem que saber que nem tudo te convém. Não é? O Espiritismo vem nos dizer o quê? Você pode fazer. Você tem o seu livre-arbítrio. Isso vai ser sempre respeitado. Né? Mas você já sabe que nem tudo vai dar certo no dia de amanhã. As consequências chegarão e nem todas vão ser um mar de rosas. Mas aí vem as lições que o Cristo nos dá, não é? Faça próximo o quê? Que você gostaria que fizesse para você. A gente comentou na quarta-feira, não é eu faço o que eu mando, não é? É faça o que o exemplo é o que arrasta. Eu posso falar o que for para a criança, que ela vai ver o que eu estou fazendo. Porque o que você faz fala tão alto que não me deixa escutar o que você está falando. Posso fazer desde que eu não prejudique ninguém. E quantas coisas a gente não faz sem saber que prejudica o outro? Não é? Pela minha falta de conhecimento, pela minha falta de condições. Então, para a gente pensar, né? Lá no livro do Mundo Regenerado, Joana diz assim, conheces Jesus, todos nós aqui já conhecemos Jesus, todos.
e sentes o seu apelo para que trabalhes na sua seara. Ergue-te e luta com as armas da bondade, da afeição pura, da caridade. Lembra da guerra? Lembra da espada do Cristo? Não é com o outro, né? É com a gente. Hoje é o teu dia de servir com abnegação. Hoje é o seu dia de servir com abnegação, significa que hoje não é o dia de eu querer que o mundo mude, porque eu não estou feliz com ele. Hoje não é o dia de eu querer que a família lá em casa mude de atitude, porque eu não estou feliz. Né? Essa é a abnegação do Cristo. Hoje é dia de eu amar, apesar de. Faze o bem qualquer que seja, por mais insignificante que pareça. Tem acho que é um conto de Humberto de Campos, que ele dá a lista ali de coisas que você pode fazer o bem, assim, tira o parafuso da rua, move a folha para evitar um acidente, né? Abre a porta para alguém, né? São coisinhas assim que você fala assim, nossa, é tão pequeno que me passou despercebido. Não fiz. Triunfa sobre a hipnose espiritual inferior que te tenta submeter e deixa te atrair pelo magnetismo do amor do Cristo de Deus. Hoje, o grande progresso moral da humanidade está germinando, está ali, ó. Né? Não é porque está embaixo da terra que eu não vejo a plantinha que ela não está lá. E em breve, a semelhança da bonança que sucede à tormenta, vê-lo-ás em toda parte num hino de louvor à vida e amor. Faze parte de alvorecer e ser feliz agora. Então, o convite é: confia na vida futura, mas já seja feliz agora, dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, né? Veja, consiga enxergar suas bênçãos disfarçadas hoje. Aí, fazendo esse estudo, eu encontrei falando sobre o mundo regenerado. Existem essas organizações, essas ONGs que trabalham com regeneração do solo na África. Essa é uma delas, Just Dig It. O que eles fazem? Quando o solo está muito árido, a chuva cai e ela escorre, ele não consegue absorver água, porque está tão seco que esse é um dos problemas de você não conseguir reter. Aí eles fazem uns buracos assim gigantes, essa forma de meia-lua aí, que é para conter a água da chuva. E depois de 2 anos, olha a diferença que é essa foto seguinte. Essa da casinha também, são 2 anos de diferença, eles fazem esse trabalho de regeneração do solo árido, né? Não tem nada, 2 anos depois está tudo verdinho. Então a gente pensa que dá muito trabalho, leva muito tempo, mas a natureza assim, é de uma resposta, né? Sabe, rápida, se a gente conseguir trabalhar com ela, se a gente souber como trabalhar com ela. Esse é um trabalho no Quênia, na África, e a empresa é europeia, né, da Holanda. E só para a gente terminar aqui, eu vi um filme, também fazendo esse estudo, eu assisti esse filme. E eu queria que vocês, por problemas de direitos autorais, eu não trouxe o filme aqui, mas eu queria que vocês fechassem os olhos e eu vou contar para vocês esse filme, para vocês imaginarem, para vocês terem na mente, né? Às vezes fechar os olhos ajuda a gente a se concentrar. Então a história assim, é uma pessoa, começa com um homem na pia, e lavando algumas coisas, e ele se vira assim, ele bate num aquário, aqueles que parece um bolzinho assim de um peixinho. E aí ele, sem querer, esbarra, o aquário cai no chão, quebra, e ele mostra assim, o peixinho se debatendo no chão da cozinha. E o homem se abaixa, e aí você percebe que ele é cego. E ele vai tateando, assim, ele passa, ele encontra uns cacos de vidro, ele passa do lado do peixinho, assim, a mão, mas você vê ele encontrar o ralo do chão da cozinha. E ele vai lá, fecha o ralo, ele levanta e começa a jogar água no chão. Volta para a pia e joga água no chão, joga água no chão. E aí ele senta no chão, continua tateando assim, e uma hora ele para com as mãos dentro da água e o peixinho vem nadando na mão dele, para ele conseguir pegar. Aí vocês podem abrir os olhos, é isso, é só isso. Mas
para a gente entender assim que para ele conseguir fazer aquilo, para que o peixinho tivesse a confiança de vir para a mão dele, teve um trabalho anterior de confiança que o peixinho tinha que ter nele. E teve um trabalho assim de confiança dele sentar, né? Estava naquele caos, o mundo quebrou, o mundo do peixinho se acabou, mas aquele que teve uma consciência maior teve a confiança na consciência maior do que ele ainda, de sentar e esperar, não é sentar e esperar com esperança. Então, para a gente entender que a colheita sempre chega na hora certa, é no tempo de Deus. Se a gente fizer esse trabalho, né, das sementes, porque num dos livros do André Luiz, de Emmanuel, André Luiz e através de Chico Xavier, ele fala assim que a gente, às vezes, o nosso trabalho aqui não é de colher, o nosso trabalho aqui é de semear, é só plantar. Você não sabe quando você vai colher. Você não sabe se vai ser nessa encarnação, na próxima, não importa, o problema é plantar. Né? O crescer e o colher é com Deus. Isso a gente tem que confiar e tem que esperar. Mas ela chega no tempo certo, mas antes dela chegar, a gente tem que confiar no processo. A gente tem que confiar que plantou a sementinha ali, por mais tempo que demore para brotar alguma coisa, ela está crescendo, está criando suas raízes aí, né? Agindo, se a gente agir em sintonia aí com a lei divina. Era isso, era essa minha mensagem. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês de me escutarem, né, de me ouvirem. Qualquer falha que vocês observarem, por favor, me avisem, é minha, elas me pertencem, mas assim, o que ficar de bom no coração é porque veio da doutrina. Tá? Veio de cima. Obrigada, gente.